Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Olha o professor aí na área. Se derrubar é pênalti. Então vamos lá, gente. Tudo bem? Bem-vindo ao canal focado em conhecimento, tá, gente? Eu agradeço a participação de vocês, a quem está assistindo, a quem está curtindo, compartilhando, comentando. Isso é muito importante e ajuda o canal, tá, gente? O professor agradece de coração a vocês, tá bem? Então hoje o professor não escreveu nada, não coloquei nada no quadro. Estamos aqui, tá, gente, para falar um pouquinho sobre, o professor vai explicar um pouquinho sobre decomposição de valores que estão dentro do radical, nós chamamos, dentro da raiz, mas popularmente conhecido como raiz, tá, gente? Então quando eu não tenho, por exemplo, uma raiz quadrada exata, aí o professor vai utilizar a explicação do MMC, MDC que o professor tem, tá, gente? Então, por exemplo, quando eu tenho uma raiz quadrada de 68, por exemplo, o que acontece? Ela não é exata. Ah, professor, eu vou ficar multiplicando até eu chegar mais próximo do 68 para me achar em decimal? Pode, tá, gente? Pode fazer isso. Mas o que o professor indica vocês estarem fazendo, tá, gente? Faz a decomposição da raiz e o professor agora vai explicar como nós vamos fazer isso. Então, lembrando, gente, nós temos os números primos, não se esquece dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, assim por diante, tá, gente? 17 também, tá, gente? O que acontece? Números primos é só dividido por 1 e por ele mesmo. Para o professor fazer uma decomposição, eu preciso utilizar eles, tá? Então o professor precisa utilizar os números primos para mim fazer essa decomposição aqui do radicando, do valor que está dentro do radical, em termos matemáticos, tá? Então vamos lá. Vamos fazer essa decomposição. Então o professor vai fazer o quê? A decomposição do 68. Fazendo a decomposição do 68. 68, vou dividir por quanto? Lembra lá, os primeiros. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. O 2, se o último número for par, o professor divide por 2. 68 dividido por 2, 34. Beleza. O último número par, o professor pode dividir novamente por 2. Então, divido por 2. Metade de 34, 17. 17, gente, é um número primo, é só dividido por 1 e por ele mesmo. Logo, o professor vai ter o quê? 17 aqui do lado. Fechou 1. Olha que beleza, olha que lindeza, a matemática é linda, é só vocês que não sabem aproveitar a beleza dela, gente. Vamos lá. Então, o que o professor tem lá? Raiz quadrada. O índice dela. O índice é 2. Apesar de não aparecer, tá, gente? O índice da raiz é 2, por isso raiz quadrada. O que quer dizer isso? Fiz a decomposição, o professor vai ter que juntar de 2 em 2, tá, gente? De 2 valores para sair fora da raiz. No caso, o que acontece? O professor tem 2 valores de 2. 1 sai fora da raiz. Então, ó, quando o professor tiver 2 valores, eu tiro 1 fora da raiz. Por quê? Por causa do meu índice, raiz quadrada. Feito isso, gente, o professor vai ter o quê? Se eu tiro 1 fora da raiz, fica 2 raiz do que sobrou. O que sobrou? O 17. Então, qual que é a raiz quadrada de 68? 2 raiz de 17. Tá bem, gente? Então, esse aqui é o primeiro exemplo que o professor tem. Show de bola. Tá? Vamos para o próximo exemplo que o professor tem. Vamos colocar aqui raiz quadrada de 80. Vou colocar raiz quadrada de 80. Vou colocar em vermelhito. Deixa o professor separar. Raiz quadrada de 80. Índice 2, então o professor vai ter que juntar de 2 em 2. Vamos fazer a decomposição do 80. 80. Se o último número é par, o professor divide por 2. Qual que é a raiz? Raiz quadrada de 80. Metade de 80, 40. 40, o professor divide de novo por
2, já que é par. 20 é par, divido por 2, que dá 10. 10 é par, o professor divide por 2. 10 por 2 dá 5. 5 é um número primo, o professor só divide por ele mesmo. Feito isso, o que o professor tem? Eu vou juntar, tá, gente, de 2 em 2. Já que o índice é 2, o professor junta de 2 em 2. A cada 2 valores eu tiro 1 fora da raiz. A cada 2 valores eu tiro 1 fora da raiz. Ah, professor, mas e agora? Que tenho 2 valores saindo para fora da raiz. Multiplico. Multiplicando, gente. 2 vezes 2, 4. Raiz do que sobrou, que foi 5. Então, a raiz quadrada de 80 pode ser, tá, gente? 4 raiz de 5. Raiz quadrada de 5, tá, gente? Show de bola? Ah, professor, e se sobrar mais de um valor lá dentro da raiz? Também vou multiplicar. Tá bem, gente? O professor já volta com mais alguns exemplos. Deixa o professor apagar o quadro só. Retornando, então, pessoal, a nossa explicação. Agora o professor tem uma raiz cúbica de 120. O índice que o professor tem é 3, tá, gente? Se o índice é 3, o professor vai ter que juntar de 3 em 3. Tá, vamos lá, vamos fazer essa decomposição ali que o professor tem. Fazendo a decomposição do 120, vou utilizar os números primos. Divido por 2, que dá 60. O 60 é par, gente. O professor divide por 2, que dá 30. O 30 é par, o professor divide por 2, que dá 15. Ah, professor, 15 eu divido por 5? Não. Eu vou lá. Não dá para mim dividir por 2 porque é par. 3. 15, o professor tem na tabela do 3? Tenho. E eu posso dividir ele daí, tá, gente, por 3. Ou, o que o professor faz para saber a regra do 3? A soma dos algarismos deve dar um múltiplo de 3. No caso, um valor que seja na tabuada do 3, tá, gente? E tem. Então, por isso que o professor divide por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 é um número primo, o professor divide por ele mesmo. Tá, gente? Fechou. E agora, o que o professor vai fazer? Se é raiz cúbica, índice 3. Então, o professor precisa juntar de 3 em 3. A cada 3 valores, agora o professor vai tirar 1 fora da raiz. Tá bem, gente? Então, vamos lá. O professor tirou 1 fora da raiz, ficou 2. Raiz cúbica do que sobrou. O que sobrou? O 3 e o 5. 3 vezes 5. Reescrevendo isso, gente. 2, raiz cúbica. 3 vezes 5, 15. 2, raiz cúbica de 15 que o professor tem. Tá bem, gente? Então, aqui o professor tem alguns exemplos, tá? De decomposição de radicais, tá, gente? Beijo, abraço no coração de vocês. Curta, compartilhe, comente. Faça o que Deus mandar no teu coração.